Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que participa conosco do culto nesta oportunidade. Quero louvar e bendizer o nome do Senhor pela sua vida. Que a graça e a paz, as misericórdias de Jesus estejam inundando o seu coração nesta oportunidade. O texto que nós vamos meditar na palavra do Senhor está no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 25. O texto diz assim para o nosso coração nesta oportunidade: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Louvado seja Deus, queridos, por essa palavra. A minha oração é que verdadeiramente essa palavra do Senhor, ela possa atingir o teu coração e ela possa germinar para a glória de Deus, uma árvore bonita, frondosa, que produza fruto para a glória do Senhor. Queridos, pensar na misericórdia de Deus é pensar na nossa situação diante do Senhor. E segundo a sua palavra, meus irmãos, todos somos pecadores. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos olhos do nosso Senhor, não há um justo sequer. Como diz o salmista, no Salmo 143, versículo 2, e não entreis em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Todos os homens, a uma, com o mesmo coração, se reuniram para profanarem as leis de Deus e viverem conforme as suas próprias inclinações, aborrecendo o coração de Deus com essa atitude. Na carta de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 1, nos versos 22 e 23, e 25 e 26, Paulo diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Agora, entregue a sua própria natureza carnal, pecaminosa e caída. O ser humano vive como quer, e com isso comete abominações e mergulha em alguns equívocos importantes da sua história. O primeiro é o de pensar que o caminho que ele escolheu o levará à felicidade. Agora sim, ele pensa: estou pleno, mas o fim dessa escolha o levará para a destruição e a morte. Veja o que diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 12 e 16. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E em seus caminhos há destruição e miséria. Interessante pensar que o ser humano sabe que o seu caminho está equivocado. Ele sabe no seu íntimo que está aborrecendo o seu Criador. As suas entranhas se contorcem com a dor da alma, seu coração entristecido pelo distanciamento de Deus. A sua mente não descansa, porque ele sabe que distorceu as verdades de Deus em mentiras e se entregou ao opróbrio, vergonha e degradação. Por isso, na tentativa de abandonar a sua alma, de abrandar o seu coração, de abrandar a sua alma e tentar se aproximar do Criador, ele comete o segundo equívoco, que é a religião. A religião nada mais é do que a tentativa do homem de se aproximar de Deus. É a tentativa de fazer com que Deus o perdoe e o aceite da maneira que ele está, mergulhado no pecado e na destruição. Este é o maior equívoco que o homem pode ter criado para se aproximar de Deus, pois a religião, é insuficiente. A primeira religião, queridos, foi criada no Jardim do Éden por Adão e Eva quando pecaram contra Deus. Você se lembra disso? Eles sabiam que haviam pecado contra Deus, coseram para si então vestes com folhas de figueira para esconder as suas vergonhas. Em Gênesis 3:7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus,
e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas interessante é que essas vestes não foram suficientes para eles, porque mesmo assim tiveram que se esconder, porque sabiam que diante dos olhos de Deus nada fica em oculto. Gênesis capítulo 3, versos 8 e 10. E ouviram a voz de Deus, o Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. As vestes, queridos, eram insuficientes para que eles pudessem estar na presença de Deus. Elas esconderam o que estava no exterior, o que estava por fora, mas não o coração, que é para lá que o Senhor olha, para o coração, para o íntimo do ser humano que o Senhor olha. O grande perigo da religião, meus amados, é fazer com que o homem pense que tem direito diante de Deus. E com isso, então, ele entra na presença do Senhor, fazendo exigências, como se Deus o devesse alguma coisa. E olha o que o Senhor fala para o povo, lá através de Isaías, nos versos 26 e 28. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Isaías 43, 26 a 28. Isso o Senhor dizendo àqueles que deveriam cuidar da santidade do templo e dos cultos. Os próprios sacerdotes, os homens que foram separados por Deus para cuidar e administrar no templo e administrar o seu culto, estavam sendo profanaram a casa de Deus. Todos pecaram. Então, não havia ninguém dentro do povo que pudesse, com aqueles rituais, cobrar alguma coisa de Deus. Esta é uma grande verdade, pois estamos vivendo tempos de ações religiosas que em nada agradam a Deus, mas ainda assim entramos na presença do Senhor cheios de orgulho e não admitimos uma resposta negativa de Deus, cobramos de Deus uma resposta positiva em todo momento. Queridos, a religião é enganosa, ela não nos leva até Deus, muito pelo contrário, ela nos distancia do Senhor. Isaías 59, de 1 a 3 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, e vós que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. À medida que mergulhamos na religião, não achamos em nós dolo, nós achamos que estamos perfeitos. E alguns, se acham perfeitos, se acham bons. E o Senhor vai se afastando, virando o seu rosto de diante da nossa face. Assim é a religião, com seus rituais litúrgicos, seus sacramentos e práticas piedosas. São como vestes exteriores insuficientes, porque a vergonha ainda está lá, exposta diante dos olhos do nosso Deus. Não é sobre isso que o Senhor está indagando ao povo no texto de Isaías 43, o texto básico que nós estamos lendo, os versos 22 e 24, ele diz assim: contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com oferta, nem te fatiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, e nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Queridos, o povo está longe de Deus, mergulhado em profanação e idolatria, mas cultuando como se nada tivesse acontecendo.
Será que não é assim que está acontecendo com muitos de nós nesse tempo? Uma vida de pecados, práticas infames, mas cultuando, cantando, louvando a Deus com mãos para o alto, com os joelhos dobrados, orações e clamores cheios de sentimento, como se tudo estivesse normal, mas mergulhados em adultério, fornicações, falcatruas, bebedeiras e outras abominações que o Senhor reprova. A religião não vai te levar para Deus, meu querido. Lembre-se do que o Senhor disse no versículo 24, desse texto que nós estamos lendo, Isaías 43, não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Você pode estar se perguntando agora, o que será de mim, já que as minhas ações não podem me levar até Deus? Eu estou perdido. É verdade, se depender de nós, estamos todos perdidos. Queridos, o que precisamos saber, ou até mesmo nos lembrar, diante desses fatos alarmantes quanto à nossa situação e equívocos diante de Deus, é que só Deus pode perdoar os nossos pecados. Olha o versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Glória a Deus por isso, meus queridos. Em Deus está a solução para os problemas que nós mesmos criando quando resolvemos abandoná-lo, quando resolvemos seguir conforme as nossas inclinações carnais. Ele pode tirar a nossa culpa. Ele tem poder de tirar a nossa culpa, de renovar a nossa mente e coração, de nos libertar da escravidão, do pecado, da consequência da morte eterna. Tudo está nas mãos do nosso Senhor Deus. Querido, nunca foi o homem, sempre foi Deus. Ele sempre veio na nossa direção, e isso mesmo antes da queda no Jardim do Éden. Sempre foi Deus que foi até o homem. Se as vestes produzidas pelo homem não foram suficientes para cobrir a sua vergonha, de modo que tiveram que se esconder da presença do Senhor, a veste que Deus providenciou era suficiente e também era eficiente em sua ação. Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A veste que é eficiente e que é suficiente para anular a nossa vergonha é aquela que Deus providenciou. Ela vem de Deus. E esta veste, providenciada pelo Senhor, chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Em João capítulo 1, versículo 29, o texto diz assim: no dia seguinte, João o Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao olhar dos céus e buscar no coração humano alguma justiça, o Senhor só encontra maldade. E assim ele conclui, lá no Salmo 14, versos 1 a 3. Disse o nesto no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abominações em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esta é a triste realidade do ser humano quando o Senhor olha para o coração dele. Então, assim, diante dessa triste realidade, o Senhor providencia a nossa libertação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Isaías 53, 6, a palavra de Deus diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A outra coisa na qual precisamos saber, ou até nos lembrar, você que já sabe, precisa se lembrar sempre, é que Deus tem o poder de apagar os nossos pecados. Ainda no versículo 25, o texto diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. Que maravilha, que confortador, queridos. Irmãos, amigos, diante de um povo mergulhado nas transgressões,
na falsidade com seus rituais religiosos, que mais aborreciam a Deus do que outra coisa, o Senhor lembra ao povo a seguinte realidade: eu sou eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. É para afirmar no teu coração essa verdade. Deus não só tem poder para perdoar os teus pecados, mas de apagá-lo completamente. Ou seja, dos teus pecados Ele não tomará mais em conta. No dia do juízo final, porque haverá um juízo de Deus, o livro será aberto, e o teu pecado não estará lá, porque Deus o apagou. E não pense que Deus deu um jeitinho, é que Ele apagou o seu pecado através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, no teu lugar. O teu pecado foi lavado por Deus através do seu Filho. João, 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus pagou o preço. A tua dívida foi paga e Jesus assumiu o teu lugar e morreu para te dar a vida eterna. Ainda em Isaías, agora no capítulo 53, novamente, agora nos versos 4 e 5, o texto diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na carta aos Colossenses, no capítulo 12, nos versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira não era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi nesse momento, neste exato momento, que Deus arrancou de nós os nossos pecados e lançou para longe de nós, para nunca mais sofrermos acusações. Texto no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versos 18 a 20, ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tomará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus, queridos. Dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Agora, diante desta ação de Deus, através de Jesus Cristo, o homem justificado não tem mais o que temer, pois é como Paulo diz em Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ainda em Romanos 8, agora nos versos 33 e 34, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por fim, precisamos saber ou nos lembrar de que Deus quer perdoar os nossos pecados. Isso é maravilhoso. Além de ter poder para perdoar, Ele quer perdoar. Veja o que o texto diz, que o Senhor diz no texto, ainda no versículo 25. Eu mesmo sou o que perdoa as tuas transgressões por amor de mim. Louvado seja Deus, irmãos. Queridos, o que para muitos de nós pode ser um peso,
motivo de luta, perda de sono, para Deus é uma alegria. Perdoar é motivo de grande júbilo para o Senhor. Em Lucas 15:10, Jesus diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe por quê? Porque Deus prefere misericórdia e não sacrifício. Em Mateus 12:7, Jesus diz: mas se vós soubessem o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias o inocente. Porque Deus, por amor à sua fidelidade, tem alegria em cumprir na vida do homem as suas promessas. É motivo de gozo para o Senhor derramar graça. É motivo de prazer para Deus renovar as suas misericórdias. Deus não se entristece pelo fato de ter de perdoar alguém, ou de perdoar você, mas se entristece com o pecado não perdoado. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que já é crente em Jesus, você que participa da igreja, que está em alguma comunidade evangélica que serve a Jesus Cristo, o conselho para você nessa oportunidade é: reconheça, arrependa-se e confesse os teus pecados ao Senhor. Só o Senhor tem poder para te perdoar e purificar o teu coração. As tuas atitudes religiosas não farão isso. Assim como o teu culto, as tuas ações sociais, os teus atos de justiça, não têm poder de esconder a tua vergonha. Deus continua vendo a tua maldade. Não se engane, não tente enganar as pessoas, não tente enganar ao próprio Deus, mas confessa a Jesus as tuas iniquidades. Faça a oração do salmista, quando ele ora a Deus lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos, para que você possa olhar para dentro de si com os olhos dele. E depois disso, desesperado com a sua situação, confesse os seus pecados a Ele, e Ele te guiará pelos caminhos de justiça. Amém, querido? Faça isso ainda hoje. Não deixe de fazer, de consertar-se com Deus. E eu quero dar um outro conselho para você, meu amigo, minha amiga, você que ainda não se entregou a Jesus, você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu tenho um conselho para você também. A palavra de Deus tem um conselho para você também. Entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus, reconhecendo, se arrependendo e confessando os teus pecados a Deus. A tua salvação não virá da tua justiça, da piedade, dos sacrifícios, mas virá de Jesus mediante a tua fé. O perdão dos teus pecados não virão através das penitências, mas de Deus, através do precioso sangue de Jesus. Por isso é importante que você confesse os teus pecados a Deus, porque só assim você será justificado. Em 1 João, no capítulo 1, verso 8 e 9, João diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, creia em Deus somente, creia em Jesus, o Filho de Deus, e você será salvo. João capítulo 17, versículo 3, Jesus está dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lembre-se, Jesus Cristo te ama, Ele quer perdoar os teus pecados e te dar a salvação. Ele quer dar a você a vida eterna, porque Ele quer se relacionar com você para sempre, todos os dias. Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer morar no teu coração. A pergunta é: você deseja que Jesus more no teu coração? Você deseja entregar sua vida para Jesus? Então se entregue a Ele sua vida. Confesse que Jesus é o teu Salvador e que Ele é o Filho de Deus, e você será salvo.
Como Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você nesta oportunidade, ao ouvir essa mensagem, deseja se entregar a Jesus, faça esta oração. Eu quero convidar você aí na sua casa, nesse exato momento, se deseja se entregar para Jesus, se essa mensagem tocou no seu coração, fale com Deus nesse momento, diga para Ele assim: Senhor, eu creio que Tu és o Deus, o único Deus. Diga para Jesus: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que havia de vir para morrer no meu lugar, para a remissão dos meus pecados. Eu Te aceito, eu Te recebo na minha vida. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados e sejas Tu, Senhor, Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Você fez essa oração? Entregou a tua vida para Jesus? Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Eu quero te dar uma orientação, já que você se entregou para Jesus nesse momento. Entre em contato conosco pelo telefone da igreja, pelas redes sociais, aí da PIBFOS. O tempo está fechado por causa da pandemia, é verdade, mas nós lhe daremos todas as orientações para esse novo momento da tua vida. Entre em contato conosco. Se você mora aqui na região de Foz do Iguaçu, se não, você procura uma igreja evangélica perto da sua casa e compartilhe com o pastor da igreja que você recebeu Jesus como Salvador e peça orientação como você vai seguir a partir de hoje. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Mas ainda tem um último conselho para você nessa oportunidade. Para você que tem dificuldades em perdoar, o conselho é: perdoe. Perdoe, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar nos identifica com Deus, como filhos de Deus. Alguém que foi liberto da maldade deste mundo. Perdoar alivia a alma e liberta o coração. Perdoar libera o ofensor e traz paz de espírito. Faça como o Senhor. Ele ama perdoar e derramar sua graça. Isso alegra o coração de Deus. Se ame tendo prazer em perdoar. Tendo alegria e satisfação em derramar sobre os teus ofensores a graça e misericórdia que o Senhor um dia te deu. Isso é bom. Faz um bem tremendo à nossa vida. Meu querido, minha querida, a minha oração é que Deus te abençoe ricamente. Porque a paz para o teu coração está no Senhor. Através do seu amor e perdão, Deus quer derramar sobre você a sua fidelidade, liberando na tua vida toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, arrependa-se, confesse os teus pecados a Jesus e Ele te perdoará. Deixe o tempo de falsidade e perdoe, confesse os pecados. Perdoe também a todos os teus ofensores, pois esta é a vontade de Deus para a sua vida. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, meu irmão, nessa oportunidade, para a glória do Senhor. Amém e amém.